Bem, bom dia, senhores colegas aqui da sala, do IPEA, do Tomás Costa. Eu queria agradecer em nome de todos a presença do ministro Pedro Brito, com dois R's aí, que é o ministro encarregado dos portos, né? O ministro economista, exerceu várias funções, inclusive de ministro de Estado da Integração, depois da Secretaria dos Portos, e assim por diante. E além disso, tem uma qualidade que é cearense, pela minha qualidade, né? E para todos nós, certamente. Então, eu quero passar a palavra a ele para darmos início à palestra. Muito bom dia a todos. Ministro Samuel Pinheiro, Márcio Pockmann, presidente do IPEA. Quero registrar, inclusive, Márcio, que considero o IPEA como um dos órgãos mais respeitados de pesquisa e de produção acadêmica no Brasil e que sempre foi para mim uma referência, desde quando estudante de economia, durante o meu mestrado. E eu sinto, portanto, muito prazer de estar hoje aqui com o ministro Samuel Pinheiro, participando desses debates e de poder, de alguma forma, mostrar as ideias, as estratégias e o trabalho que o governo federal vem desenvolvendo numa área tão crítica para o país quanto a infraestrutura de logística portuária. Nós temos a perfeita consciência de que a eficiência da economia como um todo depende em grande parte da eficiência logística do país. Nós não temos como ganhar competitividade, aumentar a produtividade da economia brasileira sem ter uma eficiente plataforma de logística. E isso é assim no mundo inteiro. Nós temos exemplos eloquentes de países tão pequenos como a Holanda, como a Bélgica, que hoje são nações muito ricas, exatamente porque desenvolveram uma estratégia de Estado de logística. Um país, por exemplo, como a Bélgica, que tem uma costa de apenas 65 quilômetros e que tem somente em um dos seus portos importantes, que é o Porto de Antuérpia, um cais com 160 quilômetros. Um cais que é 3 vezes maior do que a sua costa. E a Bélgica, como todos nós sabemos, através do Porto de Antuérpia, do Porto de Ghent, do Porto de Zeebrugge, que são os 3 principais portos da Bélgica, conseguiu montar uma estrutura de logística tão fantástica que é, de fato, a grande responsável por ser hoje a Bélgica um dos países mais desenvolvidos do mundo e de mais elevada renda per capita, em torno de 35 mil euros. É um país que, só a título de curiosidade, tem todas as suas estradas iluminadas. É um país que somente dentro do porto dentro do seu principal porto tem uma malha ferroviária de 1.100 quilômetros. Nós estamos hoje aqui no Brasil construindo algumas malhas ferroviárias importantes, entre elas, por exemplo, a Transnordestina, que é uma malha ferroviária de 1.800 quilômetros. Pois bem, somente dentro do porto de Antuérpia, na Bélgica, nós temos uma malha ferroviária para atender exclusivamente o porto de 1.100 quilômetros. Então são exemplos assim de como a logística é importante para o mundo e é responsável pelo desenvolvimento dos países. Mas eu queria, embaixador, propor o seguinte: ao invés de eu ficar aqui sentado, eu não fico muito à vontade, eu gostaria de falar ali na frente, se o senhor quisesse. Eu fico mais. Eu falando aqui me sinto mais confortável, porque pelo menos fico vendo a plateia. Então, como eu estava dizendo, a
questão da logística para o Brasil é algo absolutamente indispensável para que o Brasil possa manter o padrão de crescimento que nós estamos vendo desenhado a partir de agora. Nós sabemos que esse crescimento do primeiro trimestre de 10% anualizado ou mais, até dependendo do critério de comparação que se use, é um crescimento que, para ser sustentado, depende de algumas providências importantes que nós temos que construir. E uma delas, sem dúvida, é a questão da infraestrutura. Não somente dos portos, evidentemente, que fazem parte da cadeia logística, mas de um complexo de investimentos em infraestrutura que dê, inclusive, eficiência aos portos. Nós sabemos que o porto, para funcionar de forma eficiente, ele tem que necessariamente ter um conjunto de investimentos de infraestrutura na acessibilidade, por exemplo, não só na acessibilidade hidroviária, o que é dado pela dragagem que hoje nós estamos desenvolvendo nos portos brasileiros, mas também pela acessibilidade terrestre, via rodovias, ferrovias, outros acessos como dutos precisam também ser construídos naqueles pontos em que isso é possível se ter. Além disso, o porto tem que ter energia elétrica, sistema de telecomunicações eficientes e assim por diante. Portanto, e até por isso, os portos no mundo inteiro são portos públicos, porque é um equipamento estratégico e que depende dos investimentos na infraestrutura para poder funcionar de forma eficiente. Não é, portanto, por acaso que os portos do mundo inteiro são portos públicos, com duas exceções conhecidas de quem conhece o setor portuário, que é o caso da Inglaterra, que durante o governo da Margaret Thatcher estavam num caos absoluto, em greve permanente, e ela, numa decisão também limite, resolveu privatizar todos os portos ingleses, que hoje são privados, embora pequenos. E nessa mesma linha tivemos o exemplo da Nova Zelândia, que tem também seus portos privados. No resto, no mundo inteiro, os portos são públicos. Na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, são todos portos públicos e dentro de um modelo muito semelhante ao qual nós temos aqui no Brasil, que é o Landlord Port Model, onde cabe ao governo os investimentos na infraestrutura dos acessos terrestres, dos acessos aquaviários, e cabe à iniciativa privada a operação desses portos. Portanto, 100% da operação portuária no Brasil é privada. Não há nem governo federal, nem estadual, nem municipal operando porto no Brasil. A operação é 100% privada, embora os portos sejam públicos. Então, por exemplo, quando se pega o porto de Roterdã, na Holanda, que é assim um ícone, né, da excelência portuária, que de fato o porto de Roterdã é um porto público, pertencente 66% ao município de Roterdã e o restante ao governo central da Holanda. Essa é uma diferença que existe entre os portos europeus, de uma maneira geral, e os portos brasileiros. De uma maneira geral, os portos europeus, eles pertencem à municipalidade e, às vezes, um misto entre o município e o governo central. Mas todos são portos públicos. Quando nós vamos para os Estados Unidos, a mesma coisa. Todos os portos americanos são portos públicos, pertencentes normalmente aos governos estaduais. Então, assim, o porto de Nova York pertence ao estado de Nova York, o porto de Los Angeles pertence ao governo da Califórnia e assim por diante. Na Ásia nem se fala, todos os portos chineses são públicos. O Japão, que é uma ilha, um conjunto de ilhas, na verdade, mais ou menos assim do tamanho do estado de Goiás, tem mais de 1000 portos, né? Por incrível que pareça, tem mais de 1000 portos, ou seja, é mais um exemplo de como o porto, a logística, né, melhor dizendo, é importante para o desenvolvimento de uma economia. É claro que o Japão tem um PIB de mais de 5 trilhões de dólares e, além do mais, cerca de 65% desse PIB depende do comércio exterior, diferentemente do Brasil, que apenas 15% do nosso PIB depende do comércio exterior. Então, daí essa ênfase tão grande na necessidade portuária do Japão. Mas nós temos
pequenos países como Singapura, por exemplo, que é uma ilha de 20 quilômetros de um lado e 40 do outro, a gente pode correr de um lado para o outro da ilha com facilidade, tem o maior porto do mundo. O maior porto do mundo está exatamente em Singapura. Claro que Singapura não tem essa carga toda para 30 milhões de containers, 30 milhões de TEUs, na linguagem mais específica do setor portuário. Montou-se ali uma grande estratégia de negócios de transbordo de carga para toda a Ásia. Essa também é uma diferença que às vezes não se compreende entre os portos brasileiros e vários portos do mundo. Quando a gente compara, por exemplo, o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, movimentou 83 milhões de toneladas no ano passado, tem uma capacidade instalada de 3 milhões de TEUs, 3 milhões de containers, vamos simplificar a linguagem. Há uma questão de escala de negócios, né, que às vezes nós não embutimos no nosso raciocínio. Às vezes as pessoas perguntam: quando é que Santos vai ser do tamanho de Roterdã? Nunca. No que a vista alcança, nunca. Porque Roterdã não é o porto da Holanda. Roterdã é o porto do norte da Europa. E a Holanda montou toda uma estratégia de logística a partir do porto de Roterdã para atender o norte europeu inteiro. O Brasil tem uma geografia muito particular, que é esta. Nós estamos aqui, o Brasil, desse ponto de vista, é praticamente uma ilha pelo leste do Oceano Atlântico, as montanhas do outro lado, a selva na Amazônia. Então, o Brasil tem esta geografia que lhe dá uma escala de carga que nós não temos como comparar o Porto de Santos com o Porto de Roterdã. O Porto de Santos movimentou 83 milhões de toneladas, o Porto de Roterdã movimentou 375 milhões de toneladas, que é a metade do que o Brasil inteiro movimentou. O Brasil inteiro movimenta hoje na casa das 900 milhões de toneladas. Então, essa é uma questão de escala que também é importante para se medir a diferença entre o tamanho dos portos. Quando nós comparamos, por exemplo, Singapura, que é o maior porto do mundo, e uma pequena ilha, 30 milhões de TEUs. O Brasil inteiro movimenta 8 milhões de TEUs. Então, Singapura, isoladamente, é mais do que 3 vezes o Brasil. Eu estive lá há um ano atrás, eles estavam construindo uma expansão do porto de Singapura. Somente nessa expansão, fazendo o aterro ali do mar, já quase chegando na Malásia, porque eles aterram aquilo ali o tempo inteiro, somente nessa expansão estavam previstos mais 10 milhões de TEUs, ou seja, mais do que todo o Brasil. E a gente pergunta: pois não, TEUs em inglês é Tranche Equivalent Unit, que são unidades equivalentes de 20 pés de containers. Os containers do mundo inteiro são padronizados, são containers de 20 pés ou de 40 pés. Então, quando eu digo que movimentei 2 TEUs, por exemplo, eu posso estar dizendo que movimentei 2 containers de 20 pés ou um container de 40 pés. Então, essa é uma medida universal que se usa no setor portuário para medir a capacidade. Aliás, aproveitando aqui a interferência do ministro, eu queria sugerir que ao invés da gente esperar para o fim para fazer alguma pergunta ou alguma intervenção, se qualquer um quiser a qualquer hora perguntar, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que assim a gente pode movimentar um pouco mais. Pelos portos. O volume de comércio exterior que tramita pelos portos, não é pelo Singapura. O Brasil em 2003 tinha uma corrente total de comércio exterior da ordem de 100 bilhões de dólares, e em 2008 nós passamos para 381 bilhões de dólares. Um crescimento extraordinário do comércio exterior brasileiro, e os portos deram conta do recado, mesmo respondendo a sua pergunta, tendo-se a estatística de que mais de 95% de todo esse volume passam pelos portos brasileiros, em termos de volume, e em termos de valor, cerca de 80%.
Então, os portos brasileiros respondem, em termos de valor, por cerca de 80% do comércio exterior brasileiro e, em termos de volume, 95%. Eu estou fazendo digamos assim, dando essas informações iniciais para que se tenha um pequeno panorama dos portos no Brasil comparado com os portos do mundo afora. E, na sequência, eu queria, para a gente ter uma sequência talvez didática sobre o assunto, eu queria mostrar aqui, dividir aqui a minha apresentação em 3 pontos. O primeiro ponto, eu quero fazer um panorama geral do comércio exterior, de como é que a containerização avançou nos últimos tempos, ou seja, cada vez mais as cargas são transportadas em contêineres. Há cerca de 10 anos atrás, apenas 30% das cargas eram transportadas em contêineres. Hoje, mais de 70% das cargas são transportadas em contêineres. Por exemplo, açúcar, que no Brasil nós exportávamos sempre a granel, em sacas. Hoje, grande parte do açúcar já vai em contêineres. Até mesmo minério, em alguns casos, está indo em contêineres. Então, o container realmente foi uma revolução no comércio global, deu extrema eficiência logística, porque o container padronizado como ele é levado em todas as modalidades de transporte, no trem, no navio, no caminhão, sempre dentro do seu padrão. Alguns países, como os Estados Unidos, desenvolveram, inclusive no caso dos trens e dos caminhões, uma logística capaz de dobrar a eficiência, porque lá, em grande parte dos Estados Unidos, os contêineres podem ser levados empilhados, um em cima do outro, no caso de trens e de caminhões, porque os túneis, as pontes e todas as interferências são calculadas para essa altura de 2 contêineres, diferentemente aqui no Brasil, onde todos os caminhões e todos os trens só podem carregar um container, porque os túneis não têm altura para 2. Na Europa também é assim, embora na Europa a logística já tenha avançado mais ainda. Quem viaja, por exemplo, no interior da Alemanha ou da Holanda, não vê caminhões com containers nas estradas. Isso não existe mais. Você viajando na Europa, quando você viaja, por exemplo, na Alemanha, você vê filas imensas de caminhões, mas não vê um único caminhão levando container. Porque a logística na Alemanha é de tal forma eficiente e melhorada que todos os containers, eles são em plataformas de logísticas, eles são desovados, que é a linguagem que a gente usa, para sistemas de distribuição naqueles caminhões que são cobertos, né? Quando você vê aqueles caminhões nas estradas, eles já são participantes dos centros de distribuição para o comprador da mercadoria, ou então mercadoria que está indo para as plataformas logísticas para de lá serem embarcados. Então, a intermodalidade é perfeita. Existem centros de logística na Alemanha e na Europa de uma maneira geral, onde os modais ferroviários, hidroviários principalmente, e ferroviários se juntam e as cargas são remanejadas de acordo com o destino, se para exportação ou se para o mercado interno. A Alemanha, por exemplo, construiu ao longo dos últimos 30 anos um canal que hoje está em operação perfeita, que é um canal que liga o rio Reno ao rio Danúbio, um canal de 172 quilômetros, com 60 metros de largura e 4 metros de profundidade, e esse canal permite que um navio que chega em Roterdã, por exemplo, no norte da Europa, possa levar carga até para o Mar Negro, na outra ponta, porque todos os rios são interligados por sistemas de canais. E tudo isso é bancado pela sociedade alemã. A Alemanha recentemente obteve o título, a partir de uma pesquisa do Banco Mundial, do primeiro país do ponto de vista de logística. Isso é bancado pela sociedade alemã para garantir isso. Por exemplo, as tarifas pagas pelos navios para trafegarem nesse canal cobrem apenas 10% dos custos anuais de manutenção desse canal.
É claro que os ganhos que a Alemanha está tendo não são provenientes das tarifas, são provenientes da geração de empregos, de novos negócios, da hegemonia que a Alemanha tem hoje na Europa na logística. Então os ganhos são ganhos econômicos indiretos e não os ganhos tarifários pagos pelos navios que trafegam nesse canal. Mas então, se eu ficar falando sem uma direção, eu acabo falando muito. Eu queria, portanto, começar aqui a primeira parte mostrando esse panorama geral dos portos. O primeiro conceito que eu queria destacar, que eu acho que é importante para a gente entender essa questão da logística no mundo e no Brasil, é o que aconteceu com o comércio global nos anos mais recentes. Nós temos aqui uma figura que vai de 1980 a 2008. Então a gente pode observar que nos anos mais para trás, pelo menos aí até o ano de 1990, o crescimento do PIB global era mais ou menos acompanhado pelo crescimento do comércio global. E a partir de 1990 essas curvas se abrem completamente. Enquanto o PIB do mundo dobrou no período de 80 a 2008, nós podemos ver claramente que o comércio global multiplicou por 6, o PIB global por 2, o comércio global multiplicou por 6 e o transporte de contêineres foi multiplicado em mais de 10 vezes, exatamente naquilo que eu falei, na containerização das cargas pelo mundo. O Brasil... Pois não. Qual a diferença entre transporte global de contêineres e movimentação global de contêineres? O transporte global de contêineres se refere àquela medida de teus, quantos milhões de teus são movimentados. E a movimentação global ela é um pouco maior porque esse mesmo container ele é movimentado mais de uma vez no fluxo do comércio global. Então é apenas uma diferença estatística, mas a importância aí do caso, do conceito é o mesmo, é mostrar que a containerização é uma realidade na logística do mundo. Esse quadro ele mostra que o Brasil entrou um pouco depois nesse comércio global e um pouco depois na eficiência da logística. E o marco dessa mudança é a Lei 8.630, que é conhecida como a Lei dos Portos. A Lei 8.630, que mudou e que tirou do Estado o monopólio da operação portuária, dando condição para que operadores privados passassem a operar os portos brasileiros. Então, é claro que essa Lei 8.630, que foi promulgada em 1993, ela levou um certo tempo para ser colocada em prática, mas essa foi a grande mudança que houve na logística brasileira. Esse marco regulatório ele é vital para essa mudança que aconteceu no Brasil. Nós, a partir dessa Lei 8.630, o Estado perdeu o monopólio da operação portuária, que era deficiente, que era problemática, para dizer o mínimo, e passou-se a ter, a partir de sistemas de licitação, passou-se a ter a presença da iniciativa privada na operação portuária. Então hoje nós temos uma lei que é uma das leis mais modernas e mais flexíveis do mundo para o setor portuário, porque no Brasil, além dos portos públicos, nós temos também os chamados terminais privativos, que são portos que pertencem a empresas que precisam de portos porque têm a sua carga própria, que precisam de portos como centros de custo são extensão do seu negócio. É o caso típico da Vale, que tem os seus próprios portos de exportação de minério, que são os maiores, inclusive, do Brasil em termos de volume. O porto de Itaqui, no Maranhão, que atualmente exporta cerca de 100 milhões de toneladas de minério e está com um projeto de expansão para passar para 220 milhões de toneladas já em construção. A Vale já está construindo um novo terminal que vai
dobrar sua capacidade no Porto de Itaqui, no Maranhão. A mesma coisa no Espírito Santo, o Porto de Tubarão é um outro grande porto da Vale. A Petrobras, né, a Transpetro, que tem também seus próprios portos para exportação de derivados de petróleo. O caso de empresas como a Bunge, como a Cargill. Então, esse tipo de empresa, pela lei brasileira, pode ter o seu próprio porto para exportar a sua própria carga. Desde que uma empresa, uma sociedade tenha a sua própria carga, ela não precisa naturalmente usar o serviço do porto público, ela pode ter o seu próprio porto. Então essa é uma coisa. Uma conclusão da Ferrovia Norte-Sul, o uso, a utilização do porto de Itaqui para escoamento da produção do Centro-Oeste vai requerer algum rearranjo porque ele pertence à Vale ou não? Vai. O porto de Itaqui, no Maranhão, hoje um porto estratégico para o Brasil. E não só com a construção da Ferrovia Norte-Sul, mas também com a conclusão das eclusas do Rio Tocantins, que acontecerão este ano, nós vamos mudar completamente a configuração de negócios do Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui vai ser uma opção para o escoamento de grande parte de grãos produzidos no Centro-Oeste, no sul do Piauí, no Sudeste do Maranhão, no Oeste da Bahia, ou via Tocantins ou via Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul. Nós, inclusive, já estamos iniciando um processo de licitação para a construção de novos terminais graneleiros no Porto de Itaqui. Hoje o Porto de Itaqui tem uma capacidade instalada de cerca de 4 milhões de toneladas de grãos, o que é absolutamente insuficiente para uma perspectiva que pode ir até 15 milhões de toneladas, exatamente por conta da Norte-Sul e do Rio Tocantins. Então nós estamos já iniciando agora um processo de licitação para novos terminais de exportação de grãos em Itaqui. Itaqui hoje é um porto, sem dúvida, nacional estratégico comparado a Paranaguá nesse sentido. Então grande parte dos grãos que hoje vão para Paranaguá e Santos, atravessando aí 2.000 quilômetros de estradas que não são as melhores, poderão ter acesso por uma opção logística muito mais barata que é o Porto de Itaqui, no caso dos grãos. Tá? Bom, ainda para falar de container, esse quadro não é muito eloquente. Também no período de 80 a 2008, nós estamos vendo aí como cresceu a containerização de cargas no mundo, e hoje cerca de 70% das cargas no mundo inteiro são transportadas por containers e crescendo, continua crescendo. O Brasil está dentro desse perfil, poucos são os países que não estão dentro desse perfil. Por exemplo, a Rússia. A Rússia tem um baixo nível de containerização das suas cargas. A Rússia é um dos países da Europa que tem um sistema de logística ainda muito deficiente e de portos igualmente deficientes, assim também como a Itália. A Itália tem um sistema portuário também muito deficiente. A França evoluiu em algumas áreas, como por exemplo o Porto de Le Havre, é um porto muito bom, muito competitivo, mas outros portos na França são muito ruins, como por causa de problemas trabalhistas, de falta de investimentos governamentais. Na Europa como um todo, o país de ponta é a Alemanha, seguido da Holanda, da Bélgica. A Espanha tem um sistema portuário muito eficiente, muito eficiente. Agora, são esses então os países na Europa que se destacam, que estão à frente do Brasil do ponto de vista da logística portuária. Um outro fato absolutamente relevante para o planejamento portuário em qualquer parte do mundo é o crescimento vertiginoso dos navios, e de uma forma muito rápida. Se nós pegarmos aí a década de 60, muita gente aqui não era nascida ainda, mas nessa década aí os navios eram muito pequenos. Os navios movimentavam 1.700 teus. 1.700 teus é um pouco menos do que 1.700 containers, por exemplo, só para quem não é do ramo. Aí
houve um aumento crescente dos tamanhos dos navios e hoje os navios gigantescos que movimentam contêineres podem movimentar até 15 mil TEUs. São navios que têm quase 400 metros de comprimento, com 60 metros de boca de largura e que exigem, portanto, calado cada vez maior. Claro que do ponto de vista do armador, para ele é interessante, porque isso significa escala e, portanto, redução de custos. Um armador coloca num navio de 15 mil TEUs o equivalente a 10 navios que colocava na década de 60, 70. Então imaginem a economia e a eficiência para o armador movimentar navios cada vez maiores. Claro que para os portos isso significa investimentos na dragagem, por exemplo, porque um navio de 1.700 TEUs precisava de um calado de 5 metros, 4 metros. Um navio de 15 mil TEUs precisa de um calado de 15 metros, 16 metros, dependendo do local, se é mais abrigado, se é menos abrigado, porque isso varia dependendo do local. Operar um porto abrigado, ancorar um navio num porto abrigado é diferente de ancorar um navio num porto de águas desabrigadas. Então a profundidade varia dependendo do tipo de porto. Então, além da profundidade que esses grandes navios exigem, naturalmente que, por exemplo, o Porto de Santos, nós estamos dragando agora para 15 metros. O Porto de Santos, com a profundidade que ele tem hoje lá, que é uma profundidade de 13 metros, a Marinha, que é o órgão que controla a segurança da navegação no Brasil, não permite navios superiores àqueles pós-Panamax, são navios de 4.800 TEUs. Então, hoje, nas condições atuais de Santos, o maior navio que pode entrar carregado, naturalmente, porque ele pode entrar de forma ineficiente, ele pode entrar com meia carga, que aí também não vale, né? Mas o navio pós-Panamax é o navio de maior tamanho que hoje entra no Porto de Santos. Com a dragagem para 15 metros, que já está programado, que já está em obra, que já está em execução e que deve ser concluída até o final do ano, o Porto de Santos vai receber navios super pós-Panamax, navios de até 8.600 TEUs, 9.000 TEUs. Então vejam que a dragagem, ela imediatamente gera maior eficiência na operação portuária. Maior eficiência porque navios maiores vão entrar no porto, reduzindo custos. Somente essa providência de dragagem em Santos, se a gente não fizesse mais nenhuma outra dragagem, se fizesse somente a de Santos, só isso já iria revolucionar todo o sistema de tráfego internacional de navios para o Brasil, porque isso consolida o Porto de Santos como o hub port brasileiro, como o hub port do Cone Sul inteiro, e dá a Santos essa capacidade de receber grandes navios que serão transportados depois para navios menores e redistribuídos nos demais portos. Isso aumenta em mais de 30% a capacidade do Porto de Santos de movimentação de carga. Somente essa providência, porque nós estamos praticamente dobrando o tamanho dos navios que o Porto de Santos pode receber. Agora, como eu dizia, não basta apenas a dragagem. Os terminais têm que se preparar igualmente para esses novos navios. O tamanho do cais, que antes era usado para operar um pós-Panamax, um cais de 250 metros de extensão, por exemplo, já não é mais suficiente. O cais, porque senão a ponta do navio vai ficar fora e o guindaste não vai poder operar aquela ponta que está fora. O cais tem que crescer e os equipamentos também têm que mudar para operar esses navios que agora são maiores e mais largos. Então vejam que quando o navio cresce, isso implica numa série de investimentos que têm que ser feitos pelo governo, que mantém a infraestrutura na dragagem, no cais, e pelos operadores nos equipamentos. A figura seguinte, passa aí, Marina, por favor, mostra muito bem isso.
Esse aí é esse navio gigante que eu falei, de 15 mil teus, da Maersk, que é o maior armador do mundo. Ele tem, como eu disse, um tamanho de quase 400 metros, 397 metros de comprimento. Tem uma boca que é a largura de quase 60 metros. E ele, para ser operado de forma eficiente, tem que ter um porto com profundidade que permita a ancoragem dele com carga total, e tem que ter um sistema de portainers que possam dar toda a produtividade que um navio desse precisa. Um navio pequenininho de 1.700 teus, ele vai operar com 2 portainers, com um portainer. Um navio como esse, o ideal do ponto de vista de produtividade seria ele ter aí uma fila de 11 portainers operando simultaneamente. Então um navio gigante como esse pode ser carregado e descarregado em apenas 9 horas. Apenas 9 horas um gigante desse vai embora do porto. Em Roterdã, por exemplo. Em Santos, não. Porque e aí, de novo, às vezes os críticos dizem: pô, quando é que Santos vai poder operar um navio desse? Eu digo: quando tiver carga. Porque é uma questão de escala. O governo, que tem restrições orçamentárias, não pode aprofundar indefinidamente os seus portos, aumentar cada vez mais a sua linha de cais. Os operadores portuários, cada portainer desse custa 8 milhões de dólares. Então não dá para fazer esse investimento sem escala. A atividade portuária é uma atividade que exige escala para ser eficiente. Então eu não posso montar uma estrutura para receber navios desse tamanho, para receber um navio por ano. Não faz sentido, é desperdiçar recursos. Então a escala é o ponto fundamental da operação portuária. O porto tem que ser preparado para o navio tipo que ancora no porto, não para a eventualidade de uma vez por ano receber um navio de 15 mil teus. O Brasil não tem escala agora, neste momento. O Brasil não tem escala para preparar seus portos para navios de 15 mil teus. O navio tipo que chega ao Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, é o navio Super Pós-Panamax. É o navio de 8 mil e 9 mil teus. Então essa é uma outra questão importante nas decisões de investimentos do setor público. E nós não podemos preparar a infraestrutura para algo que vai acontecer eventualmente. Os recursos, como são escassos, têm que ser direcionados para atender aquele nível de demanda, aquele nível de escala com a qual nós operamos. E fica claro, né, por essa imagem, que a eficiência portuária depende de escala, que o negócio portuário é aquele negócio que os economistas chamam de monopólio natural. E esta é mais uma razão para que a atividade portuária seja uma atividade dirigida pelo Estado, porque se assim não for, se transforma obrigatoriamente num monopólio, ou porque os menos eficientes vão se unir para combinar preços, ou porque os mais eficientes vão comprar os menos eficientes. Não há como se ter eficiência no negócio portuário sem escala. O caso de Singapura, que é um porto que movimenta 30 milhões de teus, ele é um porto de elevadíssima eficiência, porque a escala é gigantesca. Então, nós temos situações que dependem da escala que não pode, você não tem como, por exemplo, comparar a competitividade de um porto, de um terminal que movimenta, vamos dizer, 500 mil teus por ano, com um outro que movimenta 4 milhões de teus por ano, por exemplo. O Porto de Roterdã, que movimenta como um todo 10 milhões de teus, mais do que o Brasil, tem apenas 3 terminais. Essa operação é dividida em 3 terminais. Apenas 3 terminais, apenas 3 operadores dividem entre si a movimentação de 10 milhões de teus, que é mais do que o Brasil inteiro movimenta. Então, o negócio portuário é um negócio que exige escala para ganhar eficiência. Pode passar, né? Um outro dado que nós precisamos conhecer e que é um corolário de tudo isso que nós estamos falando é que a lógica do comércio global
que a lógica do comércio global é a lógica leste-oeste. Esse mapa, ele mostra isso de forma muito clara. Nós temos aí esses pontinhos vermelhos no mapa do mundo, representam os 100 maiores portos de contêineres do mundo inteiro. E nós estamos vendo claramente que esses 100 maiores portos de contêineres, eles estão na lógica de comércio leste-oeste. Se nós pegarmos os 25 maiores portos de contêineres do mundo, eles estarão exatamente nessa lógica do comércio internacional leste-oeste. Estados Unidos, Europa, Ásia. Na lógica do comércio norte-sul, nós vemos que os grandes portos são muito poucos. Eles estão aqui no Brasil, nós vamos ter ali o Porto de Santos, vamos ter um porto no Uruguai, que é muito pequeno, um porto no Equador, e pronto, né? Então, a lógica do comércio norte-sul, do ponto de vista de escala, é completamente diferente. Então, esse é outro dado importante, que é a escala do comércio global. A escala do comércio global está no comércio leste-oeste e não no comércio no movimento norte-sul. Finalmente, é importante, né, nesse aspecto aqui mais geral que nós estamos falando, mostrar como a modernização dos portos brasileiros respondeu bem ao crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Em 96, nós tínhamos uma corrente de comércio de 100 bilhões de dólares e em 2008 uma corrente de comércio de 371 bilhões de dólares. 95% disso passando pelos portos, em termos de volume, e 80% em termos de valor. E vemos claramente como cresceu, né, essa movimentação nos portos brasileiros, e os portos brasileiros deram conta do recado. Claro que existem ineficiências. O diagnóstico que nós fizemos quando a Secretaria de Portos foi criada pelo presidente Lula, que estava incomodado com essa situação há 3 anos atrás, o diagnóstico que nós fizemos foi fácil de ser feito, né? Os gargalos estavam muito evidentes, e em logística acontece uma coisa que também quase trivial. O gargalo, uma vez removido, o seguinte aparece. Em logística sempre existirá gargalo, sempre. Quando você remove um, o seguinte está ali pedindo para ser removido. No caso dos portos brasileiros, os gargalos mais importantes foram identificados rapidamente. A questão, por exemplo, da dragagem. O presidente Lula, então, autorizou um Programa Nacional de Dragagem e nós estamos investindo R$1,5 bilhão na dragagem dos 20 mais importantes portos brasileiros. Não é só Santos, eu falei de Santos, mas o Porto de Rio Grande está sendo dragado. O Porto de Recife já teve a sua dragagem concluída. O Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, que é um importantíssimo porto focado em granéis sólidos, em grãos, já teve a sua primeira fase concluída. Nós estamos dragando atualmente Santos, Rio de Janeiro, Rio Grande, que está perto de ser concluído, está sendo dragado, vai começar agora Salvador, Aratu, Natal. As licitações de Fortaleza, de Itajaí, estão todas já em processo. Falta apenas uma única licitação, que é a licitação do Porto de Paranaguá. Houve uma decisão, é o único porto que houve uma decisão de passar para o próprio Estado, o processo de dragagem, e o Estado não conseguiu ainda fazer. Mas os demais portos, todos estão em processo de dragagem. Além disso, estamos com um programa já para uma segunda leva de dragagem, já programando e planejando a segunda fase de Santos, que passará para 17 metros, a segunda fase de Itaguaí, a segunda fase do Rio de Janeiro e alguns outros portos que não entraram nessa primeira fase, portos menores, como o Porto de Maceió, por exemplo, que vai entrar nessa segunda fase. Então, quanto à dragagem, nós podemos dizer que o assunto está resolvido, porque ou as dragagens já foram feitas ou estão em execução. Então esse gargalo não existe mais.
Além do mais, nós fizemos uma mudança muito importante, que foi pouco percebida, no marco regulatório da dragagem. Porque antes, o que acontecia? Quando a gente licitava a dragagem do Porto de Santos, digamos para 13 metros, e essa última dragagem foi feita há mais de 10 anos, a empresa que ganhava a licitação ia lá no porto, dragava para 13 metros e ia embora. Dependendo do porto, e Santos é um exemplo típico, a recomposição, né, por força do tipo, do regime de assoreamento que tem lá a Baixada Santista, a recomposição dos sedimentos era muito rápida. Então você dragava para 13 metros, daqui a um ano estava com 10, com 11, com 12, e a manutenção, portanto, não estava associada à dragagem de aprofundamento. Nós mudamos a lei, criando o conceito de dragagem por resultados, o que significa dizer que a empresa que ganha a dragagem de aprofundamento tem a responsabilidade contratual, que pode ir até 6 anos, a nossa proposta era de 10, mas o Congresso reduziu para 6, não sei porquê, mas reduziu. Então, o contrato pode se estender por até 6 anos. Então, aquela empresa que ganha a dragagem de aprofundamento se responsabiliza pela manutenção durante todo o período de contrato. Então, Santos, nós contratamos para menos 15 metros. A empresa que está lá fazendo o aprofundamento vai ficar trabalhando e mantendo em menos 15 metros enquanto durar o contrato. Ou seja, nós estamos fazendo o aprofundamento e fazendo a manutenção simultaneamente. Isso foi uma mudança importante que garante que essa profundidade será garantida daqui para frente. E mudamos também o regime de licitação, fazendo a licitação internacional para a dragagem, que antes não era possível. E isso também foi uma medida prática, porque esse mercado de dragagem é um mercado muito concentrado no mundo inteiro. Existem 2 grandes empresas belgas e 2 grandes empresas holandesas, por razões óbvias, né? Eles lá vivem disso, vivem dragando o tempo inteiro, né? Porque senão matam na conta. Então, eles desenvolveram, portanto, não só a tecnologia, mas existem equipamentos que são os maiores do mundo, que estão 2 empresas belgas, 2 empresas holandesas, que comandam cerca de 55% do mercado do mundo de dragagem. Além dessas empresas, existem algumas empresas chinesas, existem algumas empresas americanas, mas que ficam só no mercado americano, não saem de lá, algumas empresas japonesas e as empresas brasileiras se acabaram, deixaram de existir, porque o mercado não funcionava. O que nós estamos querendo criar é um mercado local. Com essa nova legislação, com essa nova política de dragagem, nós queremos incentivar a criação de um mercado local para que o Brasil não fique dependente dessas multinacionais. E mais ainda, eu digo que nós tivemos muita sorte, porque esse mercado de dragagem no mundo, além de ser concentrado, ele estava superaquecido, né? Somente com as obras lá de Dubai, a construção daquelas ilhas, daqueles paraísos tropicais que Dubai estava criando, com o chamado Funny Money, absorvia toda a capacidade de dragagem do mundo. A crise em 2008, né, foi providencial desse ponto de vista, pelo menos, porque liberou grande parte dessas dragas que hoje estão operando aqui no Brasil. E nós temos em Santos uma draga chinesa, nós temos no Rio Aratu, Salvador, uma draga belga, no Rio de Janeiro também são dragas belgas, no Rio Grande do Sul, draga holandesa e assim por diante. Então, essas dragas vieram para o Brasil. Pois não. De que forma esse processo de dragagem é feito um acompanhamento? Esse processo de dragagem, de que forma ocorre o acompanhamento? Acho que a minha voz aqui está. Eu falo que o processo de dragagem implica todo um acompanhamento com relação à agressão ao bioma, à fauna marinha, no caso dos portos, né, marítimos. De que forma, então, tem que se haver um acompanhamento para e passo, para que não haja esse tipo de agressão, que eu imagino que seja um processo complexo, né?
quanto mais aprofundada a dragagem, mais ampla, gera esse tipo de repercussão e as implicações decorrentes disso. Para cada processo de dragagem existe um EIA-RIMA e existe uma licença específica que é estudada pelo IBAMA e que é dada para se fazer aquela dragagem, principalmente com o destino da área de descarte e estudando naturalmente que tipo de sedimento é que nós estamos retirando. O sedimento é previamente analisado para saber se tem contaminação, se não tem contaminação. Dependendo do nível de contaminação, esse sedimento tem que ser colocado em cisternas, se a sedimentação for um nível muito elevado. E o local de descarte é sempre estudado. Existe na Secretaria de Portos um órgão que é o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, que fica no Rio de Janeiro, que é um órgão de elevada tecnologia de pesquisa de hidroviária, não só para construção, mas para estudo de movimentos de ondas. E nós pudemos identificar a partir de todos esses aspectos quais os locais de descarte desse material retirado, de sorte que no caso de Santos, por exemplo, tem lá as áreas de descarte que são identificadas, aprovadas pelo IBAMA, inclusive quanto ao volume total e quanto ao volume mensal que você pode colocar naquela área de descarte, em função não só da qualidade do sedimento, se tem contaminação ou não, como eu já disse, mas em função das ondas, ou seja, para onde é que vai aquele sedimento que estaria sendo colocado. Além do mais, nós criamos em cada uma das companhias docas uma unidade de gestão ambiental que é responsável por esse acompanhamento. Então, isso é feito com muito cuidado, com muito rigor, e eu me orgulho disso, porque, muito embora eu defenda com muita intransigência a necessidade do país investir em infraestrutura, mas nós não podemos fazer isso comprometendo o meio ambiente. Então eu me orgulho da gente ter criado essas unidades de controle ambiental e de seguirmos acompanhando qualquer problema que haja na área ambiental. O senhor acha que com essa retomada da dragagem nos portos brasileiros, nós poderemos ter escala para que esse mercado da dragagem seja atrativo, para que empresários brasileiros possam entrar nesse negócio? Eu acredito, porque isso já está acontecendo. Nós estamos, entre as empresas brasileiras, duas delas estão sendo reabilitadas, digamos assim, duas que trabalhavam especificamente com dragagem, e estão entrando novos interesses, novas empresas interessadas na dragagem. Então eu acho que essa definição do marco regulatório, essa definição de um programa nacional de dragagem que é permanente, e aí, veja que eu aqui estou falando só dos portos marítimos públicos, mas nós temos os portos fluviais. O Brasil tem mais de 40 mil quilômetros de vias fluviais inaproveitadas. Eu defendo de uma maneira assim muito clara e muito objetiva que os portos marítimos não podem ficar separados das vias fluviais, dos portos fluviais. Tudo isso faz parte de uma matriz de logística. Então nós temos aí também a necessidade da dragagem. Eu, por exemplo, falei agora da eclusa do Tocantins. Lá no Tocantins vai ter necessidade de dragagem. E existem os portos privados que também fazem dragagem. Vários portos privados contratam empresas de dragagem. Então existe um mercado importante de dragagem no Brasil que cresce e que vai favorecer e vai dar massa crítica para se ter uma nova indústria de dragagem brasileira. Bom, eu vou passar por cima disso aqui porque isso é muito extenso. Eu queria apenas dar notícia em termos... Pois não. Oi, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é o papel do PAC nesse processo de apoio à dragagem e do PAC de forma geral na possibilidade de melhoria da capacidade portuária brasileira? O papel do PAC ele é definitivo, porque todos esses investimentos que nós estamos fazendo nos portos são programas que estão no PAC. Então, o Programa Nacional de Dragagem, 1,5 bilhão, que está sendo investido, que vai ser concluído até final de 2010, início de 2011, é PAC 1. Nós temos mais 800 bilhões de reais para a dragagem no PAC 2.
Além disso, todas as obras de revitalização portuária, de construção de novos cais, de ponta a ponta do Brasil, tudo são obras do PAC. Todos os investimentos são obras do PAC. E além disso, e tão importante quanto, e às vezes até mais importante do que as obras, tem a parte institucional. Nós temos no PAC 500 milhões de reais para o que nós chamamos de inteligência logística, para projetos que são tão fundamentais quanto a dragagem, quanto a novos equipamentos, que é a questão, por exemplo, da burocracia. Hoje, no Brasil, se leva 5,7 dias em média para liberar carga, para liberar um container. Nos grandes portos do mundo, nos mais eficientes, se leva em média um dia. Então existe uma diferença que é um abismo entre a nossa liberação de cargas, o nosso tempo para liberar cargas e o que se faz hoje nos portos mais eficientes do mundo. E eu confesso que quando me perguntam por aí afora, eu nem respondo, porque eu fico encabulado de dizer que no Brasil nós precisamos de 5,7 dias para liberar nossas mercadorias. E por que isso é assim? Porque existe uma burocracia excessiva que nós temos que combater e que é mais importante até, em certos aspectos, para a eficiência logística, do que a dragagem. Em certos aspectos é até mais importante. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil nós temos 26 diferentes órgãos, entre órgãos federais, estaduais e às vezes municipais, que têm interveniência nos portos. Eu vou repetir, 26 entes diferentes se metendo no negócio portuário na hora de liberar carga. Isso não existe, aliás, há pouco tempo me deram o nome de um país que tem um número semelhante, mas isso é absolutamente incompatível com o crescimento do comércio internacional brasileiro, absolutamente incompatível. Desses 26 órgãos, existem 6 que sempre estão presentes em cada desembaraço. Em cada container que chega no porto brasileiro, desses 26 órgãos, 6 estão sempre presentes, que é a autoridade portuária, naturalmente, a Marinha, a Anvisa, a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura. Esses 6 entes federais sempre estão presentes. Então o que nós fizemos? Nós desenvolvemos juntamente com o CEP um projeto que é chamado Porto Sem Papel, e isso não é nenhuma novidade do ponto de vista conceitual. Isso já existe em Houston, nos Estados Unidos, em Barcelona, na Espanha, em vários portos do mundo. E o nome Porto Sem Papel, ele não é nenhum exagero. De fato, o que nós vamos é abolir com o papel que é criado por cada um desses entes. Só para vocês terem uma ideia, cada embarque ou desembarque gera 935 informes diferentes, 935 informações diferentes, sem considerar as repetições. Por exemplo, o nome do navio. Quando a Marinha vai lá, tem que escrever o nome do navio. A Receita Federal também tem que escrever o nome do navio. A Autoridade Portuária também. A Anvisa também. O Ministério da Agricultura também. E assim como o nome do navio, o nome do capitão. O nome não sei de quem. Então, sem considerar essas repetições, a cada movimentação de containers são 935 informações diferentes que são feitas nos mais diversos formulários. Então, não é surpreendente que se demore 5,7 dias em média para desembaraçar a mercadoria. Então, o que nós fizemos? Isso já está feito, já está em implantação nos portos de Santos, do Rio de Janeiro e de Vitória. Depois nós vamos fazer nos demais portos. Nós desenvolvemos uma janela única. Quando o navio vem, ele não precisa nem estar ancorado, mas ele já pode e já passa todas as informações digitalizadas de cada container, da carga, do tipo de carga, de quem está remetendo. Todas as 935 informações são digitalizadas num único banco de dados, ao qual todos os entes têm acesso. A Receita Federal, a Autoridade Portuária, a Marinha, todos têm acesso, na órbita da sua competência, naturalmente.
A Polícia Federal, por exemplo, não pode ter acesso aos dados que são de responsabilidade da Receita Federal. Nem a Receita Federal vai ter acesso aos dados que são de responsabilidade exclusiva, por exemplo, da Autoridade Portuária. Cada um desses entes, dentro da sua competência, vai acessar esse mesmo banco de dados e, portanto, nós vamos, depois desse projeto implantado em todos os portos, reduzir de 5,7 para 2,5 dias. Essa é a nossa meta inicial, que já será um avanço extraordinário, mas claro que nós não estamos satisfeitos com isso. O nosso benchmark é um dia, que é o que faz a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, o Japão, Singapura. Então esse é o nosso benchmark, porque se eles fazem, nós podemos fazer também. Se o Brasil quer crescer o seu fluxo de comércio nacional, tem que se adaptar a essas regras. Então, o que eu estava dizendo, nós não estamos investindo somente na infraestrutura, estamos investindo na parte institucional e na parte de tecnologia da informação. Esses 500 milhões de reais que nós temos, além do Porto Sem Papel, está sendo investido também no sistema de rastreamento inteligente de carga, que vai nos dar segurança, está sendo investido nos tais VTMS, Vessel Management Traffic System, que são sistemas de tráfego, sistemas de controle de tráfego de navios, assim como se tem o sistema de tráfego aeronáutico. A mesma coisa nós temos para os navios. O navio, quando está a 20 milhas da costa da Baixada Santista, ele já começa a ser controlado, as informações já começam a ser passadas. Nos ISPS Code, que são os sistemas de segurança, então são sistemas de inteligência que estão recebendo também investimentos para melhorar a eficiência da logística. Então não é só dragagem, não é só equipamento, não é só cais, é também a inteligência que tem que ser melhorada para que o porto seja eficiente. Então esses aspectos também estão contemplados dentro do pacto. Bom, mas em termos do marco legal, eu queria passar rapidamente para reforçar que a Lei 8.630 é o grande divisor de águas do sistema portuário brasileiro, para dizer que o Brasil hoje tem um sistema que é muito moderno em termos de marco regulatório. Nós podemos ter o porto público e o terminal privativo dentro daquelas regras que eu já disse. O terminal privativo é para carga própria, o terminal privativo não precisa de licitação, porque o terminal privativo é assim: eu tenho uma mineração, eu tenho escala para exportar o meu minério, eu não quero depender do porto público, eu prefiro trabalhar com o meu próprio centro de custos. Então eu peço autorização à ANTAC, que é a agência reguladora, a ANTAC examina o meu projeto e me autoriza eu construir o porto. Claro que dependendo de licença ambiental, dependendo de tudo que precisa ser feito para construir o porto, eu construo o meu porto e vou operar o meu próprio porto só para a minha carga. Essa é uma possibilidade, aí não precisa de licitação, porque o terreno é meu, o negócio é meu, tudo é meu. Então, respeitado tudo mais, eu posso construir meu porto. O outro modelo é o modelo de porto público, operado pela iniciativa privada, onde o governo exerce o papel do landlord, é quem vai definir, assim como num shopping, o dono do shopping divide as áreas para poder ganhar eficiência, área de restaurante é diferente, separada, área ou seja, os business são diferentes. No porto é a mesma coisa, nós não podemos misturar granel com um pier por exemplo, de minério junto com de açúcar, junto com container, com líquidos. Então esses setores são mapeados no que a gente chama de PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, e isso define, portanto, o papel da autoridade portuária, que é definir essas questões negociais, e aí licita. As áreas são licitadas para a iniciativa privada. Isso é o que acontece em todos os portos brasileiros. Então isso é um resumo do marco regulatório. Quem tiver mais interesse, pode passar, por favor, Maria. Quem tiver mais interesse, existe a relação de todas as leis, a Lei 8.630, mais recentemente o Decreto 6620, que disciplina exatamente essa questão do que é privativo, do que é porto público, e todas as regras que fazem
com que a iniciativa privada possa participar dos portos sem que o Estado perca nunca o poder de decisão da localização, do tipo de porto, do tipo de investimento. Isso tem sempre que estar na mão do poder público, que é quem é capaz de tomar essas decisões de infraestrutura. Eu queria dizer ainda, que eu me lembrei agora em relação à sua pergunta do PAC, que um outro aspecto importante que tinha sido esquecido no Brasil nos últimos anos é que nós estamos dando início agora, e eu acho que isso para o IPEA também é muito importante. Nós vamos inclusive querer trabalhar com o IPEA nisso. Nós estamos avançando um pouco, mas a presença do IPEA, viu, ministro, vai ser muito importante para nós no plano estratégico para o setor portuário para os próximos 20 anos, que nós estamos dando início agora. Nós contratamos a Universidade de Santa Catarina, contratamos o Porto de Roterdã, o auxílio do Porto de Roterdã, e estamos montando a nossa equipe própria na Secretaria de Portos e estamos dando início agora ao plano estratégico para os próximos 20 anos para os portos brasileiros. Esse plano estratégico ele vai nos orientar em relação às necessidades de investimentos públicos e privados para os próximos anos, e vai ter ainda como subproduto importante o plano diretor para os 10 mais importantes portos brasileiros. Então, além do plano estratégico global para o setor portuário, para os próximos 20 anos, nós vamos ter o plano diretor do Porto de Santos, o plano diretor para Rio Grande, o plano diretor para o Rio de Janeiro, o plano diretor para Itaguaí, para Aratu e Salvador, para Itaqui no Maranhão. Então, os 10 mais importantes portos brasileiros vão ter seu plano diretor específico. Que no caso de Santos, nós já avançamos. Nós investimos recentemente US$ 1.300.000 com dinheiro a fundo perdido do BID, US$ 1 milhão do BID e 300 mil do governo brasileiro, e já fizemos o plano diretor do Porto de Santos para os próximos 15 anos, até 2024. E está lá tudo muito claramente mapeado. O Porto de Santos, de uma forma otimista, vai passar de 83 milhões de toneladas para 230 milhões de toneladas em 2024. Vai passar de 3 milhões de TEUs para 10 milhões de TEUs até 2024, ou seja, o Porto de Santos vai triplicar nos próximos 15 anos, e as exigências serão absurdas do ponto de vista dos acessos terrestres ao Porto de Santos. Então, removidos os gargalos, removidos os gargalos do próprio porto, dragagem, equipamentos, novos cais, a parte toda de tecnologia da informação, o gargalo que vai aparecer com muita força é o gargalo dos acessos terrestres. Mais de 15 mil caminhões trafegam diariamente no Porto de Santos, que já é, portanto, um problema hoje para Santos, operando com 83 milhões de toneladas e 3 milhões de TEUs. Imagine daqui a 15 anos com tudo isso sendo multiplicado por 3. Sendo que no caso da Baixada Santista tem um agravante do ponto de vista geográfico, que é a serra. A serra, né, divide ali a Interlândia do Porto. Então isso complica os acessos ferroviários bastante, complica os acessos rodoviários, porque tudo tem que ser com túnel. Então nós temos que ser criativos em outras possibilidades. Contratamos a USP, que já está fazendo um estudo de aproveitamento das bacias em torno do Porto de Santos. Grande parte do container nós imaginamos que possa ser retirado por barcaças até zonas de apoio logístico, para evitar que o caminhão vá até o porto. As barcaças entram e saem com esses containers, depositam nessas zonas de apoio logístico, e ali vão os caminhões. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade são dutos, por exemplo, para líquidos. Ao invés de caminhões com líquidos trafegando nas estradas, nós podemos ter dutos que vão levar diretamente o líquido, no caso da importação, e também no caso da exportação, diretamente para o navio. Isso já está sendo estudado pela USP para redirecionar essa questão dos acessos ao Porto de Santos. A própria matriz de transportes brasileira tem que ser mudada, e o Plano Nacional de Logística Portuária já prevê isso. Por exemplo, as hidrovias, que o Brasil tem tanto potencial e que são vias muito menos poluentes e muito mais baratas,
hoje respondem por apenas 13% de todo o transporte que é feito no Brasil. Nós queremos até 2025 que passe para 29%. A mesma coisa com as ferrovias, que hoje representam apenas 25%, nós queremos passar para 32% nos próximos 15 anos. Então são mudanças na matriz de transporte que vão dar mais eficiência, baratear a logística e poluir menos o ambiente, tanto com o trem quanto com as hidrovias. É claro que muito investimento precisa ser feito para que isso se concretize, mas se você olha o mapa dos Estados Unidos, por exemplo, na questão da ferrovia, você fica impressionado com a verdadeira teia de aranha que existe de ferrovia nos Estados Unidos. E no Brasil, algumas linhazinhas soltas. Então, são mudanças importantes, pois não. Ministra, qual a integração desses novos estudos? Meu nome é Mariana, aqui da SAI. Qual a integração desses novos estudos com a atualização do PNLT? Já há uma articulação em termos de método desde o início? Existe o CONIT, que é o Conselho que é presidido pelo Ministério dos Transportes, do qual nós participamos, eu acho que a SAI também participa. Então, o CONIT ele é o órgão que é responsável por essa integração. A revisão do PNLT já contempla isso que eu estou falando aqui. Agora, eu gostaria, sinceramente, que o IPEA pudesse se engajar nesse nosso trabalho de planejamento de logística portuária para os próximos 20 anos. Eu acho que o IPEA acumula muitos dados, muitas informações e principalmente inteligência para nos ajudar nesse processo. Eu queria ver como é que a gente faz isso na prática, como é que o IPEA pode participar junto conosco desse projeto. Bom, Ministro, pois não, posso? Só aproveitando a informação que o senhor passou sobre a mudança da estrutura Bolívar-IPEA, nessa nova perspectiva da estrutura logística no Porto de Santos, existe um esforço também para melhorar esse grande gargalo que é a passagem ferroviária por São Paulo, que restringe muito o acesso dos trens ao Porto de Santos? Bolívar, a solução que eu imagino que esteja dada no momento é a construção do rodoanel, do ferroviário. O problema é o timing do início dessas obras. No caso, por exemplo, das rodovias, o rodoanel mostrou, assim, de forma muito clara, melhorias expressivas no acesso ao Porto de Santos. E eu tenho certeza que o anel ferroviário também, principalmente no tramo sul, vai trazer esse mesmo ganho. O que nós temos é que, na prática, apressar esses investimentos, que estão ainda sem início. Eu acho que logo depois das eleições isso vai ganhar velocidade. É claro que essa época de eleição é sempre uma época inapropriada para esse tipo de discussão, mas eu acho que passadas as eleições isso vai ganhar. Até porque, se isso não acontecer, o Porto de Santos está inviabilizando o seu crescimento. Não há como o Porto crescer. Ministro, Renato Galvin, da IPEA, justamente sobre a questão de Santos. No caso, o anel ferroviário ele não foi prioridade para o governo do estado de São Paulo, e sim o anel rodoviário. O governo do estado de São Paulo também prioriza em suas estratégias o Porto de São Sebastião, um pouco em ritmo de Copa, uma questão federativa. Como é que a gente faz essa discussão com os russos? A gente conversou com os russos, quer dizer, triplicar a carga do Porto de Santos nesse pacto federativo entre União e Estado. Como é que ficam esses investimentos e como é que isso está sendo pensado para que seja efetivo? Bom, conversar com o russo não é muito bom não, mas triplicar o Porto de Santos não é uma decisão de governo, é uma decisão de mercado. Isso aí é um dado da realidade do mercado. Nós temos na Interlândia de Santos todo o potencial de mercado para que isso aconteça. Isso vai acontecer de forma eficiente ou ineficiente, e aí está o papel do governo. Para que aconteça de forma eficiente, o governo tem que estar presente com os investimentos na infraestrutura que isso exige. Não só nessa infraestrutura de acessos terrestres, como também
na definição das zonas de apoio logístico que nós já estamos encaminhando. Por exemplo, quando nós criamos zonas de apoio logístico fora do porto, isso reduz a necessidade de investimentos para acessos diretos ao Porto de Santos. Agora, quanto ao porto triplicar, não tenha dúvida, isso vai acontecer. Ou, como eu disse, ou vai acontecer na forma de um caos que vai virar se nenhuma providência for tomada, o que eu não acredito que seja assim, estou apenas citando a possibilidade no extremo, ou vai acontecer de forma muito eficiente, como o Brasil tem competência para fazer, não tenho dúvida disso. Por isso é que nós já estamos estudando agora. Eu acabei de dizer, nós contratamos a USP, que juntamente conosco está fazendo esse estudo dessa acessibilidade ao Porto de Santos para que não aconteça o caos. Agora, quanto a triplicar, não duvide, isso é uma decisão de mercado, não é de governo. Cabe ao governo tomar as providências para que isso aconteça de forma eficiente, com ganhos para o país, com ganhos de produtividade para o país. E disso é o que nós estamos cuidando. O Porto de São Sebastião é um porto que não compete com Santos, ele complementa Santos, é um porto que está se dedicando mais à questão de granéis líquidos, é um porto que pode ser, veja, tem problemas ambientais fortes ali. Nós estamos falando de uma das regiões mais bonitas do Brasil. De um lado tem São Sebastião, de outro lado tem Ilha Bela, né? E tem questões ambientais graves que têm que ser respondidas ali para garantir uma expansão do Porto de Santos. Além do mais, tem questões operacionais também graves, que é a serra. Eu não imagino São Sebastião como um porto de contêineres. Como é que você vai subir e descer aquela serra com um caminhão de contêineres? Isso não é eficiente do ponto de vista da movimentação logística de contêineres. Agora, o Porto de São Sebastião, ele tem, eu acho que ele tem uma forte posição, por exemplo, para atendimento do pré-sal, uma base offshore de atendimento do pré-sal. Eu acho que ele pode se especializar na questão dos granéis líquidos, mas não é um porto que vá competir com o Santos. E ele hoje está no Estado por delegação da União. Segundo todos esses portos, eles são portos da União. Alguns deles são delegados para o Estado, como o caso de São Sebastião, e alguns, aliás, o único exemplo é delegado para o município, que é o Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Mas todos são portos federais. Mas eu não tenho nenhuma apreensão quanto à competição. Agora, concordo com você que é importante o arranjo federativo para que o Estado de São Paulo participe desse esforço do acesso terrestre à Baixada Santista. Isso é importante. Ministro Marcelo Neves da Rocha, do CGU. Eu não sei se é uma realidade mundial, mas uma realidade nacional, a depreciação das áreas circunvizinhas aos portos, né? E sempre se discute a necessidade de revitalização dessas áreas. Há uma polêmica em torno disso, porque há quem diga que não cabe à estrutura portuária providenciar, promover esse tipo de revitalização. Outros são defensores ardorosos dessa necessidade de revitalização, como uma ampliação do complexo social da área. Como é que o senhor vê isso exatamente dentro dessa discussão que é polêmica, a meu ver? Isso de fato é real, né? Nós temos um conflito entre as cidades e os portos, e isso é histórico, né? Quando você cria um porto, a cidade cresce em torno do porto. Isso foi assim no Rio de Janeiro, foi assim em Santos, foi assim em Fortaleza, foi assim em Salvador, em Recife. O porto foi criado e a cidade se desenvolveu em torno do porto. No primeiro momento é bom porque representa emprego, representa atividade econômica e tudo mais. E depois vira um problema sério. Os modernos portos que estão sendo construídos hoje, eles estão sendo já construídos com essa preocupação. Então, por exemplo, o porto do Pecém no Ceará. É um porto que está sendo, né, já faz 10 anos que está em construção, já opera hoje com muita eficiência. É um porto que está a 100 quilômetros de Fortaleza e o governo do estado teve o cuidado de tornar a área de proteção, toda uma vasta área em torno do porto, no conceito de porto-indústria. Então, em torno dessa vasta área, só poderão ter empreendimentos industriais.
Não poderá haver, portanto, cidade em torno do porto. Mas isso são para os novos, né? O Porto do Açu, no Rio de Janeiro, tem essa mesma lógica também. Mas os portos antigos, Rio de Janeiro, Santos, Recife, Fortaleza e tudo mais, o Porto do Rio de Fortaleza, são portos que a cidade tomou conta. E, inclusive, prejudica até mesmo a operação do porto. Aqui no Brasil, eu acho que o caso extremo é o Rio de Janeiro, pelo tamanho da cidade. O porto é visto pelo carioca como sendo um entulho ali, que atrapalha a vista, em certo sentido é verdade, né? Você tem ali uma das vistas mais belas do Rio de Janeiro. Então, daí é que vem, com muita frequência, esses projetos de revitalização portuária. Esse do Rio de Janeiro eu escuto há 30 anos, mas parece que agora está, de fato, com objetividade para andar. E, logicamente, não é uma responsabilidade do porto, isso é uma responsabilidade municipal, porque é uma questão urbanística que envolve o município. Claro que o porto tem que participar, a União tem que participar, objetivamente existem áreas que são da União, que são da SPU, que são do porto, e nós temos que estudar como transferir essas áreas para um projeto de revitalização. Projetos de sucesso existem alguns exemplos no mundo, e eu digo aqui para vocês alguns que são mais emblemáticos. Barcelona é hoje, ele briga muito com Valência, mas os dois estão ali iguais, são dois grandes portos da Europa e são os dois maiores da Espanha. Durante as Olimpíadas, houve um grande projeto de revitalização da área portuária e quem vai a Barcelona se encanta, porque você chega ali na zona portuária e você encontra, na verdade, uma área de lazer, você tem aquários, você tem como passear no porto, existe até um hotel 5 estrelas que foi construído dentro da água, né, para fazer essa integração que é urbanística e que teve muito sucesso no caso de Barcelona, que explora inclusive muito os transatlânticos nessa composição. Outro exemplo também moderno e de sucesso é o caso de Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo é um porto de rio, não é no mar, é um porto que está no rio. A Alemanha, portanto, tem problemas portuários graves, né? Porque o único porto de mar importante que tem na Alemanha é Bremerhaven. Mas o grande porto da Alemanha, que ainda é Hamburgo, é um porto interior, um porto que está no rio. E a cidade também tomou conta do porto. Mas existe um grande projeto de revitalização que já está em curso, com áreas revitalizadas, com áreas que eram degradadas, assim como você vê hoje lá no Rio de Janeiro, e foram todas retomadas pelo município. Um exemplo mais perto nosso aqui é o caso da Argentina, em Buenos Aires, que também fez um projeto importante de revitalização. O do Rio de Janeiro eu acho que vai num bom caminho, tem o interesse do governo federal, da autoridade portuária, é de fato uma área degradada, e não é um projeto imediato. Nós estamos falando de um projeto para 15 anos. Um projeto que já começou, mas é um projeto para 15 anos. E que nós temos que enfrentar, porque não dá para ter a cidade dentro do porto, nem o porto avançando na cidade. Nós temos problemas também de acesso ao Porto do Rio de Janeiro, de acesso ferroviário, de acesso rodoviário, que também é um porto que está num grande programa de expansão. Muito grande. Novamente, ministro Renato Balbin, do IPEA, sobre a questão da revitalização, perguntando nas estratégias da sua secretaria, do Porto Cidade ao Porto Condomínio, por assim dizer. Primeiro, Porto Cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com a sua equipe bastante tempo no Rio, Natal, Recife, etc., uma perspectiva aí da questão federativa desses portos, cidades, numa ideia de trabalhar com consórcios públicos para poder fazer essa amarração federativa necessária por conta das questões fundiárias, das diversas, entre aspas, autoridades e entes públicos ali na área e dos interesses. Se o senhor pudesse dar um pouco da notícia mais atual de como hoje a sua secretaria e o governo está vendo a amarração federativa, a estratégia de amarração federativa para fazer as intervenções, sobretudo pensando em Copa do Mundo e Olimpíadas, projetos mundiais que viabilizam esses investimentos. E por um outro lado, a questão portos condomínios, que seria o outro extremo, o porto indústria, como o senhor colocou, se isso de alguma forma
não impõem ao Estado estratégias de investimentos respondendo a visões muito corporativas das empresas, dos condomínios portuários, quer dizer, impondo ao Estado estratégias que não necessariamente são da sociedade como um todo. Bom, falando logo do mais fácil, que é o conceito de porto-indústria. Eu posso dar o exemplo do caso do Pecém, no Ceará, no qual eu trabalhei. Esse conceito é uma definição do Estado, embora haja esse risco, mas é uma definição do Estado. Quando o Estado investe na criação de um porto, lá foi construída uma ponte de 3 quilômetros, com berços e tudo mais, e continua em constante evolução. Atualmente o Estado está investindo 500 milhões de reais na expansão do porto. Isso é feito com uma forma de atrair investimentos para aquele local. E hoje, por exemplo, o Ceará está recebendo investimentos de uma refinaria, recebendo investimentos de uma siderúrgica, recebendo investimentos de indústria cimenteira, que só é possível por conta do porto. Se o porto não existisse, nem se pensaria nessa possibilidade de siderúrgica, de refinaria, porque sem o porto é impossível. A mesma estratégia é a estratégia do Açu, só que no caso lá é um terminal privativo, mas a estratégia, o conceito de negócio é o mesmo. É o porto como atração de investimentos. Isso é uma coisa que acontece a longo prazo, isso não acontece rapidamente. O porto de Suape, em Pernambuco, que foi iniciado há mais de 30 anos, hoje é que verdadeiramente está tendo sucesso nessa estratégia de atração de investimentos. Já tem a siderúrgica, já tem a indústria automobilística, já tem vários empreendimentos que para lá foram por conta exclusivamente do porto. Então, esse é um conceito que tem dado certo na prática, embora esse cuidado que você mencionou seja uma responsabilidade do governo, que sempre tem que estar com autoridade para definir que tipo de negócio é que interessa à sociedade e não o contrário. O empresário definindo que tipo de negócio é que lhe interessa. Na semana passada, participei da inauguração de um terminal privativo lá em Aratu, na Bahia, do grupo Iver Dias Branco, que é um grupo que hoje é o maior grupo da indústria de alimentos do Brasil. Acho que da América do Sul, porque compraram recentemente empresas argentinas. E ele tem uma forma particular de trabalho, como ele é um grupo muito capitalizado, ele prefere ter todos os negócios integrados. Então ele construiu lá na Bahia ele tem silos de trigo, tem a indústria de alimentos, é uma grande fábrica de alimentos para o Nordeste inteiro, porque ele dividiu as plantas para o Sul e para o Nordeste, e tem um porto. E nesse porto ele importa trigo, exporta os produtos dele e usa a capacidade em excesso para a exportação de grãos de uma maneira geral. Então, esse tipo de empreendimento é um empreendimento que tem que estar sempre dentro da ótica da estratégia do Estado. E o Estado hoje tem nas mãos todo o marco regulatório necessário para isso. Existe uma agência reguladora, existe um órgão executivo que cuida da política portuária. Então eu não vejo problema, na minha visão, não vejo problema desse conceito. Quanto à questão do modelo do Rio de Janeiro, eu acho que o modelo está bem pensado, ele tem o envolvimento do Estado, da Prefeitura e do Governo Federal nessa modelagem. A modelagem é clássica, está sendo criada uma SPE, que vai emitir os CEPACs, que são os títulos municipais, que vão captar dinheiro para fazer os investimentos nos projetos imobiliários. O BNDES, no primeiro momento, o BNDES-PA, no primeiro momento, entraria, inclusive, comprando esses CEPACs para dar a base inicial dos recursos necessários. A União está examinando terrenos que são dela, qual a forma de agregar esses terrenos nessa SPE, e o Porto a mesma coisa. E tudo isso com a premissa básica: o Porto não pode perder a sua capacidade operacional. Ao contrário, o Porto do Rio de Janeiro está em um grande programa de expansão. Estamos agora fazendo a dragagem para menos 15,5 metros, vai competir, portanto, com o Santos. Os terminais de contêineres, que têm uma capacidade instalada hoje lá de 1 milhão de TEUs,
vão passar para 3 milhões de teus no investimento privado de 500 milhões de reais. O terminal de veículos, que inclusive faz toda a exportação para Mercedes-Benz, numa concorrência ganha até com operadores internacionais, adotou uma solução muito criativa. Ao invés de usar pátio para armazenar os veículos, nós estamos construindo lá um edifício, garagem, que vai armazenar os veículos, portanto economizar a área, e essa área vai ser utilizada para expandir para contêineres. Então é um programa de expansão importante que está tendo no Rio de Janeiro, vai depender também dos acessos terrestres que estão sendo previstos, e que não pode ser prejudicado e nem vai ser pelo programa de integração Porto-Cidade. Eu acho que são projetos que se complementam, eles não trazem prejuízo, ao contrário. Você já inclusive tem ali no início, né, no início ali do Porto do Rio de Janeiro, onde atracam os navios transatlânticos, já houve toda uma recuperação daqueles armazéns antigos. Eu, que sou brasileiro, que conheço bem o Rio de Janeiro, fico encantado quando chego ali. Imagino que um estrangeiro, ao chegar no Porto do Rio de Janeiro e entrar num armazém belíssimo daquele, totalmente recuperado, com ar-condicionado e com aquela vista maravilhosa, ele vai se sentir muito bem. Então o projeto já tem efeitos práticos importantes. Em relação à Copa, nós estamos com um projeto já aprovado de 315 milhões de reais para construir 3 cais que vão duplicar a capacidade de recebimento de navios de turistas. Isso porque o navio transatlântico ele tem prioridade de atracação em relação a qualquer navio de carga. Então o que acontece hoje lá no Porto do Rio de Janeiro? Na alta temporada, que chegam 9, 10 navios transatlânticos de uma vez só, para atracar no mesmo dia, nós temos que eventualmente até que desatracar navios que estão operando, navios de carga que estão operando, para poder atracar o navio de passageiro, com prejuízo para a carga. Então a construção desses 3 novos piers, que vão abrigar 6 posições de atracação de transatlânticos, vai mais do que duplicar a capacidade do Rio para transatlântico, e vai atender diretamente a Copa e a Olimpíada. O Rio de Janeiro tem uma baixa oferta hoteleira. Durante um período curto desse de concentração, nós vamos contratar navios que vão ficar ancorados e vão servir como hotel durante a época da Copa. Ministro Pedro Brito, presidente do IPEA. O senhor fez várias vezes referência à necessidade de pensar a importância da eficiência logística. E é evidente que me parece correta a interpretação que a eficiência logística não se localiza apenas nos portos, nos investimentos nos portos, mas em toda a retaguarda de acesso de fruição das cargas. O senhor centrou a sua apresentação na visão da eficiência analógica do comércio internacional. E o senhor mostrou a relação leste-oeste, e o mapa que o senhor apresenta tem 3 portos entre os 100 principais metadores de contêineres na América Latina, 2 dos quais no Brasil. Me parece que não há lógica de pensar que eu teria uma miríade de portos exportadores com capacidade de serem eficientes logisticamente. Portanto, haverá um processo de concentração. O senhor citou o Porto de Santos, o senhor fala a relação de 15 mil caminhões dia no porto. Se esses 15 caminhões estiverem transitando no sistema Anchieta imigrante, significa um caminhão a cada 2 minutos. Ou seja, triplicando isso em 10, 14 anos, eu estou pensando em um caminhão a cada 50 segundos. O que significa dizer que eu tenho necessariamente de pensar em outros modais, em dutos, etc. Mas a pergunta que eu queria fazer é no sentido também do uso da navegação na eficiência do comércio interno. O senhor tem uma proposta para a navegação de cabotagem, para a eficiência dos pequenos portos? Temos sim. Nós já, inclusive, discutimos há cerca de um mês atrás, lá no Porto de Natal, que é um dos portos que vão ser dedicados à cabotagem. O Brasil hoje tem 40 portos públicos. Nós, inclusive, por uma questão de necessidade de planejamento, dividimos esses portos em 3 categorias. Dividimos uma primeira categoria de portos nacionais estratégicos, que são portos que ou são concentradores, ou que poderão vir a ser concentradores, ou que têm uma larga abrangência da Interlândia, e esses portos são Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí, que é um grande porto dedicado a minério, a granéis,
o Porto de Itaqui, no Maranhão, porque com toda a logística que está sendo criada, ele vai explodir em termos de potencial de carga. E acho que são esses os portos. Não, Suape não. Esses são os portos nacionais estratégicos a partir do critério do volume movimentado, da Interlândia que ocupa e do potencial em relação à exportação e importação. Depois, no segundo grupo, vem os portos regionais estratégicos. Aí vem Suape, Pecém, Aratu, Salvador, Itajaí, em Santa Catarina, Santarém, que é um grande porto para exportação de grãos, basicamente esse. E os demais que nós chamamos de portos regionais complementares, que irão exatamente entrar nessa malha de cabotagem. E você tem toda a razão. Claro que eu estou dando ênfase aqui à questão dos portos marítimos, mas o Brasil precisa urgentemente desenvolver cabotagem para aproveitar o seu potencial hidroviário, e é por isso que eu defendo que seja um único sistema de gestão para portos marítimos e portos fluviais. Não há nenhuma razão objetiva para separar a administração de portos marítimos da administração de portos fluviais, nenhuma. É porque a integração tem que ser total, o modal não pode não conversar com o outro. Temos que investir bastante em eclusas para poder viabilizar grande parte das hidrovias brasileiras. Esse canal que eu falei lá da Alemanha, de 172 quilômetros, ele tem 17 eclusas, portanto, um sistema de operação bastante caro, ele tem 17 eclusas para torná-lo navegável. Nós aqui no passado tínhamos o hábito de construir hidrelétricas sem providenciar as eclusas, o que interrompia a possibilidade de navegação do rio, ou até mesmo de construir as eclusas depois de construir a hidrelétrica, o que decuplica o custo de construção. Se você constrói as eclusas durante a construção da hidrelétrica, o seu custo é praticamente zero quando comparado ao investimento total da hidrelétrica, porque você aproveita todo o modelo ali, todo o projeto, e já deixa o rio navegável com as eclusas providenciadas. Pelo seguinte, porque não, aí depende de cada caso. Eu sei que multiplica muito, né? Porque você tem que fazer escavações, começar tudo de novo. 500 milhões de madeira. Então, ou seja, essa sua preocupação é nossa, e nós já estamos com um grupo específico trabalhando no desenvolvimento da cabotagem. É preciso que se dê massa crítica, a cabotagem para desenvolver tem que ter carga, mas é preciso que se tenha um plano, um plano de negócios para que essa cabotagem seja incentivada. Então, com essa dragagem nos 20 principais portos, com o reequipamento e o reaparelhamento desses portos menores, como Natal, Cabedelo, Mucuripe, Fortaleza, aí vai lá para o Amazonas, que tem vários portos menores importantes, nós vamos ter condição de incentivar o desenvolvimento da cabotagem, que é fundamental para a matriz de logística brasileira. Aquele projeto de passar de 13% do uso das hidrovias para 29%, ele só se viabiliza com o incentivo da cabotagem. Mas o sino está batendo, significa que a hora terminou, e eu queria, mesmo sem ter ido até o fim aqui na apresentação formal, mas eu acho que todos os assuntos, a partir das perguntas, foram explorados. Eu deixo aqui a cópia da apresentação que poderá ser distribuída. Quero dizer para vocês que, para o ministro, fiquei satisfeitíssimo de poder estar aqui discutindo um tema que é altamente relevante para o futuro do nosso país, e fico feliz que tenham havido tantas perguntas, tanto interesse, e me põe à disposição, ministro, a qualquer hora, para objetivar qualquer um desses temas, de estar aqui com a minha equipe para que a gente dê sequência, principalmente ao plano estratégico para os portos brasileiros. Muito obrigado a todos. Bem, queria agradecer em nome de todos os colegas da SAI do IPEA, a presença do ministro Pedro Brito aqui, agradecer a sua palestra e, resumindo tudo o que já disse, já mencionou, sobre a importância estratégica dos portos. Certamente o comércio exterior tem uma importância estratégica fundamental para o desenvolvimento
da economia brasileira. E os portos são um requisito essencial para a expansão do comércio exterior brasileiro. De modo que agradeço mais uma vez a sua presença e dizer que para nós foi um prazer muito grande. E quanto à sua solicitação específica, eu posso lhe garantir desde já, em nome do IPEA, de que o IPEA estará totalmente à sua disposição, e eu pedirei ao Dr. Márcio Pochmann, Pochmann ou Pochmann? Pochmann, é sempre uma dúvida, Dr. Márcio Pochmann, que entre em contato com o senhor ministro para acertar os detalhes dessa colaboração do IPEA com a Secretaria. Mais uma vez, muito obrigado.